Conquistando todos os nossos corações desde 1996, os jogos principais de Pokémon são a essência da franquia multimídia de maior sucesso na história. E com o recente lançamento do conteúdo para download disco índigo de Scarlet e Violet, sentimos que é o momento perfeito para perguntar quais desses jogos são realmente os melhores. Eu sou Caio do Pokébinge, e este é cada jogo principal de Pokémon do pior ao melhor. Agora, embora realmente não existam jogos principais de Pokémon que consideraríamos terríveis, Brilliant Diamond e Shining Pearl deixaram muito a desejar. Lembra quando eles disseram naquele Pokémon Presents que esses seriam remakes fiéis de Diamond e Pearl? Bem, eles não estavam errados, e isso se provou ruim a longo prazo. Além de algumas novas adições legais, como a expansão do Underground para o Grand Underground e Palpark para Romance Park, bem como Pokémon seguindo e sem HMs. Eles são realmente apenas os originais com uma nova camada de tinta. Ao olhar para outros remakes, eles têm elementos das terceiras versões originais, como Heart Gold e Soul Silver tendo elementos de Crystal e Omega Ruby Alpha Sapphire tendo elementos de Emerald. Então, seguindo essa lógica, você esperaria que Brilliant Diamond e Shining Pearl incluíssem elementos de Platinum, não é? Bem, além das formas de Pokémon como Rotons e Giratinas que foram introduzidas e a Elite Four e Cynthia tendo suas equipes Platinum na revanche, quase nada. Isso indica a ausência de fronteira de batalha. Então, se você não quer o que é essencialmente uma repetição do Diamond Pearl original, talvez queira pular esses. E vamos esperar que a ILCA nunca mais ponha as mãos em outro jogo principal novamente. Continuando com remakes no Switch, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee são os próximos. Todos nós sabemos que a Game Freak gosta de mostrar seu favoritismo por Kanto, mas eles decidiram nos surpreender, sem trocadilhos, e nos deram remakes do Yellow. Como no Yellow, temos um inicial que não quer evoluir ou ficar em sua Pokébola, tornando divertido usar um Pokémon não totalmente evoluído na equipe. O recurso mais único que foi anunciado é que os Pokémon selvagens têm que ser capturados usando os Joy-Cons em vez de batalhar contra eles para simular o Pokémon GO. Um segundo jogador também pode ser gerado para ajudar na captura de Pokémon. Essas características são divertidas, especialmente para caçadores de brilhantes, mas os jogos Let's Go têm outros recursos que os prejudicam. Primeiro, eles são muito fáceis, o que pode desmotivar os jogadores mais dedicados. Não há itens mantidos nem habilidades, provavelmente para simplificar para um público mais jovem. Não há mudança na história em relação ao Yellow, o que não é um problema. Mas os novos personagens são fracos, especialmente o novo Tribal, Trace, que é extremamente sem graça. De modo geral, os jogos Let's Go são ideais para crianças que desejam adentrar o universo Pokémon, ou até para veteranos que querem revisitar Kanto. Agora, fazendo nosso caminho para a região de Alola, temos Ultra Sun e Ultra Moon. Vamos manter este curto e doce porque a maioria das nossas críticas se aplicará mais tarde ao original Sun e Moon. Esses jogos poderiam ter sido lançados como conteúdo para download para os originais, já que não houve muitas mudanças na história. As adições que foram feitas, como o Mantine Surf e os minijogos Ultra Warp Ride e a história da Team Rainbow Rocket são todas ótimas, mas novamente não havia razão para colocar essas em um jogo separado de $40 com mudanças mínimas na história. No entanto, se houve uma coisa que realmente se destacou é a história da Ultra Recon Squad, onde a batalha final com Ultra Necrozma é um dos chefes mais brutais e difíceis de toda a série. Então, resumindo, confira este se você é um perfeccionista ou se está realmente desesperado por outra aventura em Alola. Continuando pelo 3DS, Skyse e irá ocupam o próximo lugar. Esses jogos trouxeram as mega evoluções e o tipo fada, mas como se saem os outros elementos? Bem, não é o melhor. Eles são extremamente fáceis, e não é difícil superar os líderes de ginásio, a Elite 4 e o campeão, tornando-os esquecíveis no processo. E falando em personagens esquecíveis, os rivais, exceto por Kalim/Serena, estão apenas meio que lá. Sério, diga uma coisa sobre eles que não seja o quanto Tino gosta de dançar. Enquanto a equipe Flare é uma das equipes mais sinistras da série, até eles são facilmente derrubados. É provável que todos concordemos que a Game Freak não fez jus a Kalos. Tudo estava lá para um jogo definitivo de Kalos, especialmente o tão falado Pokémon Z, se a história de Zygarde no arco Tsuku e Z do anime for um indicativo. Mas não, eles decidiram enfiar o resto do Zygarde em Sun e Moon por algum motivo. De qualquer forma, apesar de serem mistos e cheios de oportunidades perdidas, X e Y ainda são muito divertidos e valem muito a pena jogar. Esperemos que consigamos o Pokémon Z ou algo que possa redimir Kalos futuramente. Em uma nota mais alegre, vamos falar sobre os que começaram tudo, Pokémon Vermelho, Azul e Amarelo.
Esses jogos estabeleceram as bases para o futuro da série. Você escolhe seu inicial, enfrenta um rival, conquista insígnias de ginásio e derrota uma equipe maligna durante a jornada. Você batalha na Liga Pokémon para se tornar campeão, enquanto captura todos os Pokémon. Embora a fórmula tenha mudado um pouco algumas vezes desde então, nunca envelheceu. E Kanto ainda é uma região clássica, apesar da Game Freak estar constantemente a empurrando para nossas caras atualmente. Os personagens são os mais reconhecíveis da série, desde Blue, que iniciou a tendência do arquétipo do rival idiota, até o Professor Carvalho, que não lembra o nome de seu neto, até os líderes de ginásio brilhantemente trazidos à vida na primeira temporada do anime. Yellow é quase idêntico a Red e Blue, exceto que reflete um pouco mais o anime, com Pikachu sendo o inicial e Jessie e James sendo recrutas da equipe Rocket. Sem mencionar que ele se livra daqueles sprites de Pokémon assustadores. Apesar de Red, Blue e Yellow terem envelhecido bem como ótimos jogos casuais, eles também são conhecidos por não terem envelhecido bem em relação a bugs. E não estamos falando de insetos, desde falhas inofensivas como o glitch do emblema de aumento, até bugs que podem quebrar o jogo como o Mazingo, os jogos estão repletos deles. E fica ainda mais louco quando você aprende que as versões internacionais dos jogos foram feitas para corrigir os ainda mais problemáticos Red e Green japoneses. Mas sabe de uma coisa? Há algo estranhamente encantador nos glitches da Game One por algum motivo. Apesar disso, Red, Blue e Yellow são icônicos, e devemos o resto da franquia ao seu enorme sucesso nos anos 90. E não pense que acabamos com Kanto ainda, porque os remakes originais, Fire Red e Leaf Green, são os próximos. É um sopro de ar fresco jogar a Gen 1 com as mecânicas da Gen 3 e quase sem glitches, como a presença dos tipos Steel e Dark e a estatística especial sendo separada, torna definitivamente menos chocante para os jogadores vindos de gerações mais recentes. Sendo os primeiros remakes, eles iniciam a tendência de adicionar novos recursos ausentes no original, com destaque para as Ilhas Sevi, onde há uma história estendida da Team Rocket na presença de Pokémon da Gen 2. Para a experiência definitiva em Kanto, Fire Red e Leaf Green são os jogos ideais. Continuando no Game Boy Advance, Ruby e Sapphire são os próximos. Os primeiros jogos da Gen 3 trouxeram elementos essenciais da franquia. Habilidades, naturezas, batalhas duplas e uma atualização necessária na interface de armazenamento Pokémon. Também tivemos concursos muito mais divertidos que os da Gen 4 e defenderemos essa ideia até o fim. Contudo, os jogos têm suas falhas. O número de Pokémon nos jogos é limitado, o que é compreensível porque as limitações tecnológicas do Game Boy Advance tornam a compatibilidade retroativa impossível. Gerações recentes também têm Pokédexes limitados, mas com a tecnologia atual você pode completar seu Pokédex negociando online. Em Ruby e Sapphire, se você está preso sem alguém para negociar pessoalmente ou um cabo de link para conectar a outros jogos do Game Boy Advance Colosseum ou XD, você não tem muita sorte. Além disso, voltar atrás pode ser tedioso às vezes, e seu rival mal tem personalidade, simplesmente desaparecendo depois da cidade de Lilycove. A equipe Magma e a equipe Aqua também são meio patéticas, e meio que se apresentam como uma grande briga de etapas. Dito tudo isso, não se engane, Ruby e Sapphire ainda são ótimos pelo que são. Eles apenas empalidecem em comparação com seus remakes e Emerald, que abordaremos mais tarde. Retornando à região de Alola, agora temos o original Sun e Moon. Sun e Moon são únicos por estarem 12 horas de distância. Quando é dia em tempo real, é dia e sol, enquanto é o oposto na Lua. Os jogos substituíram a fórmula de líder de ginásio pelo desafio da ilha, onde você completa provas nas 4 ilhas e derrota cada Kahuna. Os movimentos Z são introduzidos e podem ser um interruptor de morte instantânea em certas circunstâncias, sendo divertidos de usar. E falando de batalhas, os jogos são bastante difíceis, o que é um sopro de ar fresco comparado ao dolorosamente fácil X-Ig. E finalmente não há mais movimentos Hidden Machine. A Game Freak entendeu a mensagem quando continuamos dizendo que estávamos cansados de desperdiçar espaços de equipe para Pokémon que nunca usaríamos em batalha. E enquanto esses são pontos bastante altos, os pontos baixos são bem baixos. A maior crítica é facilmente o ritmo. Sun e Moon tem de longe o pior ritmo de toda a série, com cenas que duram pra sempre e enormes paredões de texto que você tem que passar, especialmente no início do jogo. Poucos personagens são ótimos. Lusamine, Lily e Gladion são algumas das figuras mais trágicas de Pokémon. Outros são exatamente o oposto. Hau é o maior infrator, sendo apenas um rival amigável genérico cuja única característica marcante é seu amor por malazadas. Apesar de alguns pontos negativos, Sun e Moon é outra experiência divertida com muito a seu favor. Avançando para a região de Johto, temos Gold, Silver e Crystal. A Game Freak realmente se superou com esses títulos.
Eles não apenas os fizeram melhores que Red, Blue e Yellow, mas também os expandiram, tornando-os sequências diretas. Ao explorar Kanto após vencer em Johto, mais mecânicas que se tornaram constantes foram introduzidas, como itens mantidos, gêneros, um ciclo de dia e noite, criação e aqueles tão cobiçados Pokémon brilhantes. Sem mencionar a introdução dos tipos Aço e Sombrio, e a estatística especial sendo dividida em duas. Crystal é praticamente o mesmo, exceto que Suicune é o lendário que assume o centro do palco, bem como a capacidade de capturar tanto Ho-Oh quanto Lugia, e a capacidade de escolher um personagem jogador feminino, entre outras coisas. Se tivéssemos uma grande crítica contra Gold Silver Crystal, seria o escalonamento de nível. Em comparação com outros jogos, os treinadores e Pokémon selvagens têm níveis muito baixos, tornando difícil evoluir os Pokémon. Para piorar, no pós-jogo, os líderes de ginásio de Kanto estão em níveis muito mais baixos que a Liga Pokémon, causando um choque ao lutar contra Blue, com níveis mais altos que os de Lance. Isso torna a épica luta contra Red no Diamante e Silver um desafio ainda maior se você não treinar seu time até o nível 70. Apesar dos problemas de nível, Gold e Silver Crystal foram os jogos Pokémon definitivos originais, e são mais um conjunto de clássicos. Iniciando a lendária era DS, Diamond e Pearl são os próximos. A conectividade Wi-Fi permitiu que as pessoas trocassem Pokémon online, possibilitando completar a Pokédex mesmo sem amigos por perto. E batalhas online também. Infelizmente, os serviços Wi-Fi do DS foram encerrados há quase uma década. De longe, a mudança mais importante nas mecânicas de batalha também foi introduzida, a divisão física especial. Os movimentos de Pokémon foram ampliados, pois o dano físico ou especial não depende mais do tipo. Nós fãs vilões comemoramos. Diamond e Pearl introduziram a maior e mais importante lore para toda a série, respondendo perguntas como o mundo Pokémon foi formado e como o espaço e o tempo foram criados. Eles também nos deram a equipe galáctica, que ainda tem alguns dos motivos mais sombrios de qualquer equipe maligna. Agora, claro, precisamos mencionar algumas falhas. A Pokédex é extremamente limitada, oferecendo poucas opções durante a história principal. Várias novas evoluções de Pokémon antigos foram introduzidas nesses jogos, mas permanecem bloqueadas até o pós-jogo. O motor do jogo também o torna muito lento às vezes. Isso torna o retorno extremamente tedioso, e notoriamente a barra de saúde de um Blissey com pontos de vida máximo leva incríveis 24 segundos para zerar. Apesar das falhas, Diamond e Pearl são revolucionários, mas considere jogar Platinum em vez destes. Voltando para Hoenn, temos Omega Ruby e Alpha Sapphire. Muitos dos personagens dos jogos da Gen 3 tornaram-se muito mais interessantes, mais notavelmente Wall-E, que do nada se torna um durão, e as equipes Aqua e Magma se tornaram mais desenvolvidas e complexas. As adições de reversão primordial para Groudon e Kyogre são incríveis, e as novas Mega Evoluções também são ótimas. Se Ken Sugimori não tivesse tido um bloqueio criativo, teríamos o Mega Flygon. Também temos um pós-jogo incrível no episódio Delta, onde obtemos o Mega Rayquaza astronomicamente quebrado, e finalmente uma maneira de conseguir Deoxys legitimamente sem um evento. A maior oportunidade perdida de Omega Ruby e Alpha Sapphire foi que não conseguimos a Battle Frontier de Emerald. Em vez disso, vemos em construção, e em seu lugar está o Battle Mason de Shisui-Kyusu por algum motivo. Dito isto, Omega Ruby e Alpha Sapphire trouxeram uma nova grande aventura por Hoenn. Mas vamos para a Unova e falar sobre os últimos jogos da era DS, Black 2 e White 2. Esses jogos possuem tudo o que se espera de uma sequência de Black e White. Um Pokédex expandido, desenvolvimento de personagens como Charon e Bianca, e uma nova trama para a Team Plasma. Novos recursos foram introduzidos, como os modos fácil e difícil, e as medalhas que funcionam como um sistema de conquistas, mas infelizmente não vimos desde então. Deveria ter sido óbvio manter esses recursos em jogos futuros. No PokéStar Studios, você pode criar seus próprios filmes e batalhar contra quase todos os líderes de ginásio e campeões anteriores no torneio mundial de Pokémon. Um agradecimento especial também ao Ghetsis, um dos poucos personagens da série que tentou assassinar uma criança canonicamente. Fique atento aos nossos comentários sobre o Black and White original, pois muitos elogios também se aplicam a esta versão. Por enquanto, Black 2 e White 2 são sequências subestimadas de jogos já excelentes. Seria insano não colocar Heart Gold e Soul Silver entre os melhores da lista. Muitos consideram esses jogos os melhores da série por uma boa razão, e alguns ainda os têm como os melhores de todos. Eles são remakes dos já amados jogos da Gen 2, e dão a eles todas as características e mecânicas dos jogos da Gen 4.
O pós-jogo expandido contendo muitos dos outros lendários de gerações passadas é um sonho realizado para os fãs da Gen 2, enquanto o retorno do Parque Pal e da fronteira de batalha do Platinum são apenas a cereja do bolo. Você podia desbloquear eventos especiais no jogo com novas histórias se obtivesse o Celebi especial em Arceus na época. Ah, como sentimos falta dos dias em que os Pokémon de evento desbloqueavam coisas extras. E claro, não podemos deixar de mencionar que agora os Pokémon podem te seguir. Eles podem te seguir nos jogos mais recentes, mas não tem a mesma sensação daqui. Apesar de alguns problemas persistirem em Heart Gold e Soul Silver, como o escalonamento de nível e os motores lentos da Gen 4, isso não impede que sejam verdadeiras obras-primas. Fora do top 5 estão Black e White. É ótimo ver esses títulos finalmente recebendo o reconhecimento merecido após mais de uma década. Quando lançados, foram os jogos mais divisivos entre os fãs, sendo criticados por designs preguiçosos de Pokémon como Vanillish e Garbodor e por terem apenas os Pokémon da Gen 5 disponíveis na história principal. Bastante mesquinho se você nos perguntar, porque essas pessoas provavelmente ignoraram quão ótimos jogos esses acabaram sendo. Os melhores gráficos dos jogos Pokémon do DS, uma das melhores trilhas sonoras da série, um dos melhores personagens da série, o N, e claro, animações de sprites. É uma pena que a Game Freak nunca nos deu esses sprites animados novamente, porque eles são muito mais vivos do que os modelos que temos agora. Falando em coisas que nunca mais veremos, os jogos também trouxeram as divertidas batalhas triplas e de rotação, que retornaram brevemente na sexta geração antes de sumirem. Apesar de ter demorado para a parte dos fãs se apegarem a eles, Black and White sempre foram joias escondidas com um público fiel. Como já enfatizamos, estamos felizes em vê-los finalmente recebendo o merecido reconhecimento. Agora começamos nosso top 5 na região de Galar com Sword and Shield. Esses títulos testaram duas funcionalidades que seriam aprimoradas em jogos futuros. Um vasto mundo aberto apresentado na forma da área selvagem e Pokémon selvagens aparecendo fora da grama alta. E temos que dizer, nós amamos isso. Adoramos poder acessar as caixas do PC a qualquer momento, sem precisar voltar a um centro Pokémon toda vez que queremos depositar ou retirar um Pokémon. Claro, também temos que mencionar o truque de batalha de Sword and Shield, Dynamaxing e Gigantamaxing. Embora sejam divertidos, nossa principal crítica é que eles são um pouco super poderosos e poderiam ter um equilíbrio melhor. Não podemos negar, as batalhas Max Raid são incríveis. E os líderes de ginásio são os melhores desde Black and White. Todos são animados e únicos. E os rivais têm um desenvolvimento de personagem real desta vez. Por exemplo, vemos Bad passar de um rival arrogante para um jovem humilde. E vemos Hop aprender a não mais duvidar de si mesmo depois de pensar continuamente que nunca seguiria os passos de Leon. Ah, e Leon é incrível. A propósito, Sword and Shield são os primeiros jogos a incluir conteúdo para download com Isle of Armor e Crown Tundra, trazendo novas histórias, Pokémon e recursos. Gostaríamos de destacar especialmente as aventuras Dynamax e o torneio estrela de Galar da Crown Tundra. Sword and Shield levaram a série Pokémon para uma nova direção, mostrando novos e inovadores caminhos que ela pode seguir. Encerrando a era DS está o Platinum. Se você não superou os desafios de Diamond e Pearl, então conheça o Platinum. Ele melhora Diamond e Pearl em todos os aspectos. É um pouco mais rápido, especialmente ao surfar, embora isso não signifique muito. Voltar é mais fácil, e a Pokédex é ampliada. Também há novas formas como as amadas de Rotom e a ultra-poderosa Sky de Shaman. E claro, temos a forma Origem de Giratina, e o incrível mundo da distorção, que esperamos ver novamente algum dia. Aliás, Platinum também trouxe a fronteira de batalha. Game Freak, por favor, nos dê uma fronteira de batalha na geração 10. A parte disso, nossos elogios para Diamond e Pearl também se aplicam aqui. Em suma, Platinum corrigiu as falhas daqueles jogos excelentes e adicionou conteúdo de qualidade, o que foi uma grande vitória para nós. No top 3, com a medalha de bronze para o melhor jogo de Pokémon, chegamos a Hoenn e a era portátil com Pokémon Emerald. Pokémon Emerald apresenta uma história ampliada com as equipes Magma e Aqua, culminando em um clímax icônico com o Rayquaza. O jogo também é mais difícil, mas não tão difícil a ponto de ser avassalador, e a cereja do bolo é um grande pós-jogo. Pokémons fora da Pokédex de Hoenn podem ser encontrados, o que não era possível em Ruby e Sapphire. Além disso, é possível capturar tanto Groudon quanto Kyogre. Os líderes de equipe podem ser desafiados novamente em batalhas duplas, com novos Pokémons. E claro, acaba a Battle Frontier, o auge da rejogabilidade do Emerald. A Battle Frontier da Gen 4 não chega aos pés da do Emerald. Sério, a fábrica de batalhas em particular ainda é viciante até hoje. Deixando o fanatismo de lado, Emerald tem tudo que uma terceira versão deveria ter, sendo uma completa obra-prima.
Acontecendo na região de Paldea, nosso segundo lugar vai para os mais recentes jogos principais de Pokémon, Scarlet e Violet. Honestamente, as pessoas focam demais nos bugs e problemas de desempenho, porque quando você olha além disso, esses são ótimos jogos. Estávamos pedindo por jogos nos quais pudéssemos viajar sem interrupções por um mundo aberto e desafiar ginásios, em qualquer ordem, há muito tempo. Isso resulta na falta de escalonamento de nível, trazendo um desafio adicional. Também nos foi dado o fenômeno terrestre, que virou o metagame competitivo de cabeça para baixo, possivelmente mais do que qualquer truque de batalha até agora. O elenco de personagens é o mais singular da série, pois não há vilões entre eles. Independentemente da sua opinião sobre equipes malignas não malvadas, é preciso reconhecer que a equipe Estrela, formada por um grupo de excluídos que sofreram bullying, é uma abordagem interessante. Além disso, a ideia do Professor Sata e Turo serem clones de inteligência artificial de si mesmos no clímax não é apenas legal, mas também torna o final da Arca de Arven muito triste. O conteúdo para download recentemente lançado, a Máscara Teal e o Disco Índigo, realmente supera Sword and Shields porque eles parecem uma continuação da história do jogo base, ao contrário da Ilha da Armadura e da Tundra da Coroa, que são basicamente histórias paralelas. Kitakami e a Academia Blueberry também são expansivas e oferecem ótimas características como a história dos Três Leais da primeira e o terrário da última. No geral, Scarlet e Violet se mostraram adições incríveis à série Pokémon. Se você não se importar muito com gráficos, são experiências fantásticas. Finalmente, a região de Hisui é o lar do melhor jogo principal de Pokémon, em nossa opinião, Legends Arceus. Os fãs esperaram por anos para ter um jogo assim e ele realmente entregou. Poder capturar Pokémon de uma longa distância foi um sonho realizado, assim como ter um grande e expansivo mundo aberto. E criar e realizar missões semelhantes ao Breath of the Wild também é um plus. Apesar de desafiador no começo, o sistema de batalha é único e traz uma renovada empolgação. O que também é único é como você completa a Pokédex. Para completar cada entrada na Pokédex, além de capturar um Pokémon, é necessário realizar tarefas como capturá-lo várias vezes ou observá-lo usando certos movimentos. Faz sentido, já que seu objetivo é criar a primeira Pokédex de Hisui. O jogo é o mais rico em lore de todos os jogos Pokémon, e é fascinante ver como a região de Sinnoh se formou conforme você avança. Os personagens também são bem desenvolvidos, e você pode até se apegar a alguns deles. Honestamente, ficamos sem palavras quando fomos exilados da Vila Jubileu. Então, nossa conclusão é que a primeira vez que Pokémon se desviou da fórmula que tanto amamos, realmente valeu a pena no final, porque o que conseguimos foi incrível e mais merecedor do nosso primeiro lugar. Esperamos ver mais jogos no estilo Legends no futuro. Conte-nos nos comentários qual é seu jogo principal de Pokémon favorito.